Oi, pessoal, Miyagi falando aqui. Então, eu escolhi essa referência para pintar junto com vocês um olho. E eu escolhi uma referência com uma luz bem dramática. Bom, primeiro, como vocês estão vendo aí, a gente faz o rascunho com um lápis bem clarinho. Eu escolhi um lápis aquarelável. E eu não fui muito atrás de ficar igualzinho, idêntico à referência, não. O que eu fiz foi aplicar mesmo as estruturas do olho, mas como vocês podem ver na referência, ele tem um movimento meio para baixo, assim, meio inclinado um pouquinho mais para a direita, se vocês forem perceber. Mas tudo bem, o que eu queria mostrar aí para vocês era o contraste alto entre luz e sombra. Bom, primeiro, como sempre, a gente começa com os claros e eu escolhi nessa pintura observar onde estavam os pontos de cores quentes, né? Como vocês viram ali, eu coloquei o vermelho. Por quê? Porque essa camada de vermelho, amarelo e azul, que são mais brilhantes, digamos assim, elas vão aparecer depois no final, embaixo das outras camadas, né? Vocês estão vendo aí que eu estou colocando as camadas escuras, estou escurecendo, mas depois essas camadas mais brilhantes de vermelho, amarelo e azul, elas vão aparecer e sobressaltar na pintura. É bem complexo fazer esse tipo de pintura de alto contraste, porque no começo a gente fica meio sem identificar por onde começar, né? A dúvida sempre de vocês, mas confiem em mim, comecem pelos claros, vejam, identifiquem onde estão esses pontos de maior intensidade de brilho e de cor quente e façam isso. Coloquem primeiro essas cores. Bom, depois eu fui escurecendo, aplicando mais os azuis, né? Eu sempre gosto de fazer sombra roxa. Isso tá um pouco diferente da referência, que eu apliquei um roxinho ali e eu coloquei um pouco mais de vermelho, talvez, do que tem na referência. Esse pincel que eu tô usando e que eu usei no começo também para fazer o círculo é um pincel chanfrado. Ele é muito legal para precisão, né? Para manter, para fazer umas bordas, como vocês viram aí. Essa é a hora da verdade, é quando a gente faz essa sombra e confia, gente. Acreditem no que vocês estão olhando na referência de vocês, o que vocês estão observando, né? Porque a gente pode pensar assim, não, mas o branco do olho é branco. Mas olhem bem essa referência e vocês vão ver que o branco desse olho não é branco, ele é super azul, ele é quase um turquesa. Né? O ponto mais claro dessa pintura, como vocês podem ver, é na pálpebra. Eu passei um pouquinho de máscara, da máscara da Winsor & Newton, para salvar o brilho do olho. E eu não removi essa máscara, eu deixei ela, porque depois ficou difícil de identificar onde é que ela estava. Por isso que eu não gosto de usar máscara, gente. É melhor a gente tentar não usar a máscara e salvar essas partes mais claras mesmo a partir de não pintar, da não pintura, né? Bom, aí eu comecei a detalhar a pintura, comecei a fazer os detalhinhos para eu ter uma noção melhor de como que ia ficar esse contraste. Você vê a sobrancelha também, ela ficou clara, ficou com reflexo claro, não por pintura, mas por não pintura, porque eu escolhi não pintar e por contraste com os fiozinhos mais escuros que eu fiz depois, que eu escolhi fazer com um sépia bem escuro, com um marrom bem escuro, esses fiozinhos, né? Aí eu passei o pincel de esquilo, super macio, e ele puxa bastante pigmento, gente, ele espalha muito bem e ele não deixa marca de recorte. Para fazer as sombras, para ficar bem mais suave, não ficar tão recortada a imagem, né? Eu poderia não ter, eu acho que
Talvez, se eu fosse fazer de novo essa pintura, eu não escureceria tanto essa parte inferior da direita, mas tudo bem. Eu acho que ficou até uma vinheta, né? Ficou bacana com o contraste do olho mesmo, de dentro. O que é o mais importante aí era a gente manter esse brilho da íris, né? E muito importante também vocês observarem quando vocês forem pintar olho, como que é essa íris, onde está a pupila, onde que ela está posicionada, onde estão os brilhos. E não importa a cor do olho, gente, vocês podem ver que é um olho mel, mas eu usei várias cores para fazer, inclusive para fazer essas sombras que tem dentro dele, né? Que é a sombra dos cílios. Aí eu arrematei com branco, com nanquim branco, porque para mim não foi possível salvar esses brancos, era para eu ter salvado, dei um splash final. E eu espero que vocês tenham gostado dessa pintura. Muito obrigada.